Estamos no segundo bloco do Alerj Entrevista, falando sobre a municipalização do Hospital Pedro II, que fica em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Ao meu lado, o deputado Luiz Paulo. Deputado, no bloco anterior eu pedi então que o senhor dissesse o que a Assembleia Legislativa pode fazer enquanto o hospital não reabre. Uma das grandes missões do Parlamento Fluminense é fiscalizar o Poder Executivo. Ora, então muitas interrogações estão colocadas, né, que precisam ser aprofundadas no âmbito das comissões permanentes da Casa. Por exemplo, o orçamento de 2011, você sabe que foi feito no meio do ano passado, de 2010, né, e o incêndio foi em outubro. Então, no orçamento da Comissão de Saúde, tinha uma previsão de recursos para fazer a manutenção e fazer operar o Hospital Pedro II. Se esse Hospital Pedro II deixa de funcionar, o que vai ser feito com esses recursos? Então, essa é uma questão que a Comissão Permanente de Orçamento pode levantar. A Comissão de Funcionários Públicos, né, pode também abordar a questão do que será feito com os funcionários do Estado, né, que estavam alocados no Hospital Pedro II e hoje não estão mais porque ele deixou de ser do Estado, foi transferido para o município. A Comissão de Constituição e Justiça pode estudar se um hospital público, patrimônio do Estado, pode ser cedido a qualquer município, nesse caso específico ao município da capital, sem nenhuma autorização legislativa, porque não é um pedacinho de terreno, é um hospital de 10 pavimentos, no centro de Santa Cruz, que constitui o patrimônio do Estado. Então tem uma discussão aí a se aprofundar. Na Comissão de Saúde, se discutir o modelo de gestão que vai ter esse novo hospital e o relacionamento desse hospital que foi para a Prefeitura com os hospitais do Estado na região. Na Comissão de Defesa Civil, tem que se discutir e aprofundar a questão específica da causa do incêndio e ações preventivas para que incêndios como esse não ocorra em outros hospitais do Estado. Então tem um volume muito grande de questões que precisam ser aprofundadas nas diversas comissões permanentes da Casa. Por isso, pela amplitude que dá para se ter uma CPI ou até mesmo uma comissão especial para apurar isso tudo. O senhor estava falando da comissão de orçamento, que havia uma previsão, que tudo isso foi fechado antes do incêndio acontecer, mas ao mesmo tempo que não há, a princípio, uma previsão de recursos para o incêndio, há uma mudança administrativa. Então, na prática, pode sobrar recurso? Sim, o recurso da manutenção e da operação do hospital, eles podem ser alocados para outra função, ou quiçá conveniados com a Prefeitura e ser repassado para a Prefeitura. Porque uma outra questão que a nossa Comissão de Orçamento também podia ver é se esse hospital, com 10 pavimentos, independente do número de leitos que tem, imaginemos 120 leitos, isso tem um custo fixo para o município do Rio de Janeiro. Verificar se o orçamento do município tem gordura suficiente para assumir uma despesa dessa dimensão. E até onde o Estado pode ser parceiro nessa municipalização. Porque quando os hospitais federais, por exemplo, foram municipalizados, a União e o município da capital firmou convênio para garantir pelo menos recursos para pagar os funcionários federais que estavam ali alocados. Então são questões que, se estão sendo feitas, estão sem o Parlamento Fluminense tomar conhecimento. E, por via de consequência, sem o Parlamento poder exercer na sua plenitude o seu poder fiscalizatório.
Com questão a essa transferência de recursos para a prefeitura ou uso de recursos em outras áreas ou mesmo em outros hospitais do estado, até onde a comissão pode ir? Ou seja, é só sugestão, é só fiscalização? Nessa prática de transferência de recursos, até onde a comissão vai, deputado? Olha, no orçamento, né, é na discussão e na aprovação do orçamento. Como eu disse a você, para o orçamento de 2011, não houve a transferência, né, porque o incêndio foi em outubro, o orçamento já estava na casa, já tinha sido, inclusive, emendado, né? Mas para os orçamentos de 2012, etc., para PPA e LDO daqui para frente, esse é um dado novo de realidade que compete à Comissão de Orçamento aprofundar. E eu também verifico que, sob o âmbito do município, quando no final do ano ele aceita assumir um próprio desse, municipalizar, ele precisa, pela lei de responsabilidade fiscal, provar que ele tem capacidade para isso, não só naquele ano, como nos anos seguintes. Eu não vi nenhum estudo desse feito pelo município da capital. Porque não pode assim, olha, tira o abacaxi do estado, passa para o município, e aí vira um abacaxi maior. O que nós queremos é um serviço de saúde de qualidade para a população. A nossa Zona Oeste merece isso. Por isso que isso tem que vir a ser feito com a maior transparência possível. Porque obra é cara, mas não é difícil fazer. O difícil é ter os equipamentos mantidos, funcionando, e um atendimento de qualidade para a população. É isso que nós temos que buscar. O senhor falou que o hospital, o município, realmente, na semana passada, anunciou que as obras estariam prontas no ano que vem. E o senhor ressaltou aqui, frisou, olha, isso não significa que no ano que vem ele vai estar funcionando. E aí eu pergunto para o senhor, logo no início, quando houve o incêndio, foi montado um hospital de campanha, o senhor mesmo falou que o Rocha Faria está sobrecarregado. É uma boa saída o hospital de campanha, unidades assim? O que poderia ser feito para... O hospital de campanha é para qualquer situação emergencial, né? Só que tem que a emergência está se postergando, né? Porque concretamente as coisas não foram resolvidas. E o anúncio do município é um anúncio, no mínimo, ousado, para ser gentil no termo. Porque, na verdade, o município está dizendo que ele vai licitar a obra. Ele nem licitou. Então, vai botar o edital na rua, vai ser uma concorrência pública, vai estar 30 dias, depois tem os prazos para julgamento das propostas, nota de empenho, começar a obra, etc. E ano de 2012 termina em 31 de dezembro. Então, esse tempo, esse prazo, essa data, fixou um ano do calendário, mas no meu ponto de vista, muito mais sobre a questão do marketing e não de um cronograma, porque ninguém viu o cronograma da obra, ninguém viu o cronograma da compra e implantação dos equipamentos, né? Porque você pode comprar antes, mas você só pode instalá-los com a obra pronta. E ninguém viu a solução institucional que vai ser dada para o funcionamento do mesmo. Então, mesmo essa data é uma data precária que seguramente não vai se dar no prazo que está sendo dito. Olha, deputado, o senhor é um deputado atuante que está sempre fazendo visitas, enfim, sempre fazendo diligências, e saiu o primeiro projeto, né, vamos dizer, o pré-projeto do que vai ser esse hospital. Ou seja, vai ter um centro de tratamento de queimados, leitos de UTI, consultórios para emergência. Qual é a primeira avaliação desse projeto que o senhor faz, tendo em vista a saúde no Rio de Janeiro, para aquela região também? Olha só, primeiro foi um projeto, no meu entendimento, de marketing político, né? Porque mesmo essa municipalização carece de uma audiência pública na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que está recebendo, né, o prédio do Hospital Pedro II. Né? E a avaliação do que deve ter ou lá não deve ter no hospital é função das demandas da população. Ora,
Para ter um centro de queimados, por isso que eu digo, é importante que tenha? É. Mas tem centro de queimados no Rocha Faria? Não, ou não tem? A região tem que ser vista como um todo. O SUS é exatamente isso. O atendimento tem que ser complementar na rede. Então, inicialmente, sem você conhecer os estudos, você não pode dizer que o objeto do hospital seja errado, nem seja correto. A gente recebe a notícia com um lado positivo, quer dizer, o assunto não foi esquecido. Vão licitar uma obra de reforma, mas volto a dizer, precisa-se dar transparência à população. Eu tenho recebido muitos e-mails, não só eu, mas outros parlamentares, a deputada Lucinha fala nisso insistentemente, porque ela demanda diretamente com a população da Zona Oeste, reclamando dessa falta de transparência, das pessoas não saberem o futuro. Então é necessário que a gente saiba esse futuro para a saúde da Zona Oeste. Deputado, muitíssimo obrigada, nosso tempo está acabando. O Alerj Entrevista fica por aqui. Se você quiser assistir novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.